Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o webinar da Patchwork, hoje com o tema Reforma Trabalhista. Meu nome é Vilma, eu sou diretora operacional da empresa Patchwork e nós contamos também nesse webinar com a presença da doutora Camila Alves Brito. A doutora Camila, ela é sócia do escritório Jacinto Advogados. Ela é pós-graduada em Direito da Família pelo Instituto dos Advogados do Brasil. Ela é pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Escola Paulista de Direito. Foi membro da Comissão dos Novos Advogados de São Paulo e membro da Comissão da Mulher Negra da Ordem dos Advogados do Brasil. Abordaremos neste webinar as mudanças trazidas pela Lei 13.467, de 11 de 2017, e as alterações ocorridas através da medida provisória 808, de 14/11. Os temas que nós abordaremos neste webinar é férias, jornada, terceirização, trabalho intermitente, autônomo e banco de horas. Antes de iniciarmos a falar sobre as principais mudanças, a doutora Camila irá fazer uma introdução do que trata a reforma trabalhista e por que de uma reforma. Bom dia, doutora Camila, seja muito bem-vinda e agradecemos a sua participação. Bom dia, Vilma, bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade. Bom, a reforma, ela era necessária em razão das mudanças nas relações de trabalho. A nossa CLT, ela era de 1943. Ela entrou em vigência no dia 1º de maio de 1943. Com as mudanças nas relações de trabalho, especialmente com o advento da internet, do teletrabalho, do trabalho em casa e as alterações que isso vem trazendo no cotidiano de cada um de nós, se viu a necessidade de uma reforma na CLT, a fim de regulamentar esses direitos e os deveres daquelas relações que vieram se tornando novas no nosso cotidiano. Essa reforma ela foi instituída através de um projeto de lei que foi aprovado com algumas ressalvas, né? À época, o Senado entendeu que haveria necessidade de algumas reformas em razão do texto. Ela é muito polêmica e é necessário que a gente esteja atento a essas mudanças, porque as mudanças, elas alteram não só as relações de trabalho, como as relações processuais, os processos trabalhistas advindos desses litígios que possam ocorrer nessas relações de trabalho. É isso. Ok. Então, com a reforma trabalhista, o nosso primeiro tema seria sobre as férias, né, que pela CLT, o trabalhador ele poderia gozar 30 dias de férias ou 20 dias e converter um terço em abono pecuniário. Qual a mudança que houve com a reforma trabalhista? As férias, elas podem agora, com a reforma, ser fracionadas em até 3 períodos. Isso aconteceu porque algumas empresas já praticavam esse ato de forma irregular e ilegal, então o projeto de lei entendeu por bem regulamentar. Para garantir o mínimo de direito, as férias podem ser parceladas em 3 períodos, sendo necessário que um desses períodos seja de, no mínimo, 14 dias. E os outros 2 períodos podem ser fracionados de, no mínimo, 5 dias. Além disso, outro ponto da reforma foi que as férias elas devem se iniciar 2 dias antes de feriado ou de descanso semanal remunerado, final de semana, o sábado, né, em regra, o sábado ou o domingo. O restante não foi alterado, tá? O pagamento deve ser feito de forma antecipada, a comunicação tem que ser feita com 30 dias de antecedência, isso não mudou, tá? O que mudou mesmo foi o fracionamento em 3 períodos, sendo no mínimo de um de 14 dias.
Além disso, os colaboradores maiores de 50 anos e menores de 18 anos tinham uma restrição na CLT de 1943. Agora não, eles também podem fracionar em 3 períodos. É importante lembrar que o fracionamento depende da concordância do empregado. A empresa não pode impor esse fracionamento, depende da concordância. Ontem até eu tive um questionamento nesse sentido, que alguns locais já estão afixando comunicados dizendo que o fracionamento só vai ser em situações excepcionais e que dependem da assinatura do empregado. E isso é por conta da exigência da lei de que haverá a concordância do empregado para esse fracionamento em 3 períodos. Okay. E aí, continua, doutora. Outra questão é a questão do pagamento, né, do cálculo disso, porque o abono continua, né, então se eu fracionar as férias, eu tenho que garantir o pagamento dela com 1/3 e eu posso sim conceder o abono dependendo do número de dias de férias que eu vou conceder. Continua também a restrição no caso de faltas, né? Então, se o funcionário tiver faltas, ele vai perder dias de férias e o cálculo vai ter que ser feito proporcional, sempre respeitando o limite de 14 dias de um dos períodos. Ok. E com a reforma trabalhista, foi instituída também a jornada de 12 por 36, né? E a medida provisória também já alterou o que a reforma nos trouxe. Qual a explicação que a doutora pode nos passar sobre essa mudança que a reforma trouxe e que a medida provisória que entrou em vigor no dia 14/11 também já alterou? Vilma, a gente brinca bastante porque a reforma ela teve vida de 3 dias só, né? Porque a verdade é que existia já uma discussão, o Senado aprovou a reforma e ficou prometido uma alteração posterior dessa reforma por conta de alguns direitos que não atenderam às necessidades dos trabalhadores, como, por exemplo, a questão da mulher grávida, em atividade insalubre, e outros pedidos do Senado de que houvesse a reforma. Isso não aconteceu em tempo hábil, antes da vigência, e aí, quando foi no dia 14, o Michel Temer editou uma medida provisória, que é essa 808 que a Vilma está mencionando. É importante dizer que a medida provisória ela tem um trâmite, né? Ela entrou em vigor, ela é feita por ato do presidente da República, e ela depende depois, nos 120 dias seguintes a ela depende de aprovação do Senado. Então, embora hoje esteja em vigência a medida provisória 808, ela depende da aprovação do Senado. Caso não haja aprovação dessa medida provisória, ela vai perder a sua eficácia, retornando ao texto inicial da reforma trabalhista, ou seja, da Lei 13.467. Com relação à jornada, a 12 por 36 era uma jornada também já praticada por algumas categorias, especialmente as categorias de terceirização, né, de pessoal de limpeza, segurança, eles já faziam essa jornada de forma irregular também, e a lei veio possibilitar o 12 por 36, né, então eu trabalho 12 horas e descanso 36 horas, né. E nesse aspecto, o que mudou? Além da possibilidade de ser feito isso, se instituiu que os feriados trabalhados, que há uma grande discussão, porque a legislação ela não foi clara, ela veio com a alteração da MP, os feriados trabalhados e os finais de semana, eles estariam em escala, então eles não seriam pagos como adicional, assim como eventual adicional noturno, né, que estaria incluído dentro da jornada. Há entendimento já pronunciado pela ANAMATRA. A ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados, que se reuniu para poder determinar aí essa regulamentação e o entendimento deles, e a ANAMATRA diz que deve ser realizado o pagamento mesmo dos feriados e dos adicionais noturnos, no caso dessa jornada 12 por 36, se dá de forma noturna. Então, a reforma veio para regulamentar a jornada 12 por 36, permitindo que esses profissionais trabalhem 12 horas e descansem 36. E também a medida com relação
que essa jornada de trabalho poderia ser uma negociação individual, né? E agora ela tem que ter o acordo lá do sindicato, né? Eles tinham determinado na reforma que o acordo de 12 por 36 poderia ser feito diretamente com o funcionário de forma individual. E agora, com a MP, há necessidade de anuência do sindicato, até para que se possa explicar quais as categorias que necessitam dessa jornada. Houve também na MP a exclusão de uma das categorias, que é a categoria de saúde, né? Os enfermeiros e médicos, eles estão excluídos dessa obrigação. Então, para eles, poderia ser acordo individual diretamente. Os demais têm que ter anuência do sindicato em acordo coletivo. Ok. Agora nós vamos falar um pouco sobre a terceirização, né? Que a medida provisória também trouxe aí a terceirização, onde pela antiga CLT só podia ser terceirizado a atividade meio, e com a reforma trabalhista aí agora pode também ser terceirizado o fim, né? O trabalho fim. Essa medida foi um tanto quanto polêmica também, no sentido de que o que acho que é importante a gente esclarecer primeiro, o que é atividade meio e o que é atividade fim. A atividade meio é uma atividade que eu necessito para poder praticar o meu trabalho. E a atividade fim é aquela que eu existo para fazer. Então, a gente costuma dar um exemplo muito claro. Eu sou um banco, né? A minha atividade fim é emprestar dinheiro, é trabalhar com o seu dinheiro, é guardar o seu dinheiro, é fazer a poupança, é prestar um serviço financeiro. Já o banco precisa de uma segurança, nas agências, por exemplo. A atividade do segurança é uma atividade meio, ou seja, para que eu possa desenvolver o meu trabalho de emprestar dinheiro, eu preciso de um segurança dentro da empresa para que esse segurança possa fazer atividade. Então, a atividade meio é a segurança, a atividade fim é o dinheiro. Então, eu só podia, com a CLT de 1943, terceirizar a atividade meio. Então, eu terceirizava a segurança, eu terceirizava a limpeza, eu terceirizava o call center, dependendo da empresa, o call center eu terceirizava. Com a reforma, eu passo a poder terceirizar a atividade fim. Então, é o mesmo que dizer que o caixa do banco pode ser terceirizado, que o padeiro da padaria, que é quem faz o pão, ele pode ser terceirizado. Tá? Então, com a reforma, houve essa possibilidade. A grande questão desta reforma também é o que já acontecia na prática nas ações trabalhistas. Né? Quem é responsável caso a empresa terceirizada não pague os direitos do trabalhador? Na CLT de 1943 não havia previsão. Com a reforma, houve a previsão de que a responsabilidade é tanto da terceirizada quanto do contratante, seria no caso, tanto da empresa de segurança quanto do banco. Ambos são responsáveis, sendo que o banco tem uma responsabilidade subsidiária. Significa o quê? Se a empresa terceirizada não pagar os direitos, o banco fica obrigado a pagar esses direitos, porque ele é chamado de tomador de serviços. Foi ele que se beneficiou da mão de obra desse trabalhador. Tá? A terceirização também exige, né, pela nova dicção da lei, exige que eu equipare os direitos do terceirizado com o trabalhador da jornada, ou seja, o trabalhador, o bancário com o terceirizado, o padeiro com o terceirizado, o funcionário da padaria, registrado pela padaria. Sejam os direitos de piso salarial com os direitos coletivos, como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, né? Eu tenho o mesmo direito que é dado para o funcionário seletista tem que ser dado para o terceirizado. Essa também é uma inovação da Lei 13.467. Outra inovação da Lei 13.467 também é o trabalho intermitente, né? Aquele trabalho que não é contínuo. E a medida provisória também já trouxe alteração na reforma trabalhista.
A doutora pode nos esclarecer essa alteração que já houve? A jornada intermitente, o trabalho intermitente, assim chamado, a conceituação dele, vamos entender o que é o trabalho intermitente. O Senado diz que ele foi instituído na CLT para tirar da informalidade diversos trabalhadores, né? A gente tem um exemplo que eu sempre falo, até porque eu tenho empresas que atuam nessa área, que é o chapa. Quem é o chapa? O chapa é o ajudante de motorista de caminhão que fica lá na beira da estrada para fazer um serviço de descarga. Então, eu estou indo daqui de São Paulo para Minas Gerais, preciso descarregar um caminhão, eu tenho um ajudante, mas eu contrato um chapa para ser mais rápido. Esse chapa, ele era pago na informalidade, R$ 100 lá pelo serviço que ele tinha prestado. O que é o trabalho intermitente? É a possibilidade de eu contratar esse funcionário sem ser com aquela jornada fixa, de segunda a sexta, das 9 às 18, né? Eu posso contratar ele por dia, por hora, e posso fazer o pagamento desse funcionário também por dia e por hora. Aí surgiram diversas polêmicas com relação a isso, porque a reforma diz que eu posso pagar, e presume-se que a gente tem que registrar esse funcionário, então ele está com a carteira de trabalho assinada pela empresa, só que o pagamento dele, o trabalho dele vai ser prestado de forma intermitente, ou seja, ele vai ser prestado por um dia, por hora, por uma atividade, pode ser por uma semana, né? Eu dou sempre também o exemplo da agência de viagem, que precisa de um guia por uma semana numa determinada viagem. Então, eu vou pagar esse funcionário por aquela determinada quantidade de horas ou de dias que ele trabalha. Outro exemplo que está aí no slide é do restaurante que contrata um funcionário para trabalhar só no domingo, no sábado e no feriado, quando é o movimento maior. Então, existe uma relação contratual, isso é muito importante saber, porque esse funcionário ele vai passar a ser registrado, mas o pagamento dele vai ser por dia ou por hora. A grande questão que se trouxe no trabalho intermitente, que a MP decidiu regulamentar, é a questão dos pagamentos de férias, 13º e da própria contribuição previdenciária. Porque esse trabalhador, ele vai trabalhar menos horas, portanto, ele pode receber em um mês o valor inferior a um salário mínimo. E aí, como que eu recolho a previdência dele? Né? Eu vou recolher sobre o valor inferior a um salário mínimo. Então, se ele recebeu naquele mês R$ 400, porque ele fez 4 serviços de chapa, ele recebeu menos que o salário mínimo, então a contribuição previdenciária dele vai ser menor do que um salário mínimo. E aí, agora, ontem, inclusive, já saiu essa regulamentação de que o trabalhador intermitente, esse próprio trabalhador, se ele quiser fazer jus aos benefícios da Previdência e a próprio seguro-desemprego, ele precisa complementar essa contribuição. Ou seja, se naquele mês ele recebeu R$ 400, o salário mínimo hoje é 937, então existe uma diferença de R$ 537. Ele pode recolher, se quiser, a diferença, 8% sobre a diferença entre o valor recebido e o salário mínimo, tá? A mesma coisa com relação a férias 13º. Se esse trabalhador ele prestou serviços dentro do mesmo mês, acima de 15 dias, ele faz jus a 1/12 de férias e 1/12 de 13º. Então, vamos supor que num ano ele tenha, em alguns meses, trabalhado mais do que 15 dias, em 3 meses, por exemplo, ele vai fazer jus no final do ano a 3/12 de 13º, assim como vai fazer jus também a 3/12 de férias. E agora nós falaremos com relação ao autônomo, que a reforma trabalhista trouxe o afastamento do vínculo empregatício, né, do autônomo, e também já houve agora uma alteração com a MP 808. Mas a alteração da MP é muito difícil a gente entender a cabeça deles, né? Então, o que é o profissional autônomo? É aquele profissional liberal, aquele profissional que, em razão da sua atividade, ele pode trabalhar sozinho, né? Independentemente de um contrato de trabalho, de um contrato de CLT, de um registro em carteira. Então, são aqueles profissionais que têm, de forma
intelectual ou não, a possibilidade de ser autônomo. Então, o advogado, o dentista, o contador, ou mesmo um pedreiro, né? Então, na CLT de 1943, não havia previsão sobre o contrato de trabalho autônomo. Então, o que acontecia? Esse funcionário era contratado como autônomo, mas se ele preenchesse os requisitos do artigo 3º da CLT, ou seja, trabalhasse principalmente com exclusividade. Então, eu sou autônoma, só que eu só presto serviços para a sua empresa, não presto serviços para mais nenhuma empresa. Nesse caso, ele era considerado como empregado, mesmo que a atividade dele seja de autônomo. Agora, com a reforma, esse funcionário, esse autônomo, esse prestador de serviços, ainda que, o texto original diria, ainda que ele seja exclusivo daquela empresa, ou seja, ele só preste serviços para aquela empresa, com continuidade, habitualidade, ele não seria considerado vínculo empregatício, ou seja, empregado, não seria reconhecido, porque o que acontecia? Ele trabalhava só para aquela empresa, tinha horário, tinha salário, acabava o contrato dele, ele entrava com uma ação e dizia, olha, eu não era autônomo, eu era empregado, portanto, juiz, eu quero que o senhor reconheça que eu era empregado, e a empresa era obrigada a fazer esse reconhecimento e a pagar todos os direitos, tá? O autônomo, por ser autônomo, e ter a liberdade e a autonomia, o próprio nome diz, ele é autônomo porque ele tem autonomia sobre o trabalho dele, sobre os horários dele, sobre a prestação de serviços dele, ele não depende, ele não está subordinado àquela empresa, ele não tem alguns direitos, por isso que é tão interessante a questão do autônomo, porque como ele não é seletista, ele não não está, tudo bem? Pode falar. Como ele não está obrigado a não está como empregado, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele tem aquela autonomia dele. Então, ele tendo essa autonomia, ele não tem alguns direitos. A CLT veio e regulamentou, disse, é possível mesmo que tenha exclusividade e continuidade. A MP alterou isso, dizendo que com exclusividade ou não. E também há um enunciado da ANAMATRA. O que aconteceu? Quando a reforma, um pouco antes da reforma entrar em vigência, a Associação Nacional dos Magistrados, a ANAMATRA, se reuniu numa jornada de trabalho para poder interpretar essa reforma. Então, o que os juízes fizeram? Olha, eu sei que os litígios, as dúvidas, vai cair aqui no judiciário, porque as empresas vão agir de uma forma, o funcionário vai entender que não é assim o adequado, eles vão entrar em litígio, vão entrar com uma reclamação trabalhista e nós, juízes, teremos que resolver esse problema. Então, antes que isso aconteça, antes que a reforma entre em vigor, vamos editar normas, enunciados, dizendo quais são as nossas interpretações com relação a esses artigos da lei. E foi isso que eles fizeram na segunda jornada, que eles chamam de segunda jornada. Veja bem, os enunciados da ANAMATRA, eles não vinculam as partes, eles não são lei, eles são interpretações dos juízes, mas que norteiam a gente, como profissional jurídico, a saber qual é o entendimento do juiz. Então, um dos enunciados é no seguinte sentido com relação ao autônomo. Se houver exclusividade, se restar demonstrado no processo que o autônomo cumpriu os requisitos do artigo 3º da CLT, ou seja, que ele tem subordinação, que ele é exclusivo, que ele tem um trabalho oneroso, que ele cumpriu a jornada de trabalho, horário de trabalho, e que ele não tinha autonomia técnica, vai ser considerado como empregado. Então, esse é o entendimento dos magistrados, embora a reforma diga que não, que a exclusividade, ela é um fator que pode ou não caracterizar o vínculo de emprego. Doutora, nós vamos voltar aqui lá no intermitente, porque nós temos uma pergunta aqui da Keila Nogueira. Ela coloca assim que, para mim, não ficou claro se esse trabalhador poderá ou não optar pelo 13º e férias, complementando o valor que não foi recolhido. Então, veja bem, o 13º e as férias, eles não são uma opção do trabalhador, tá? Para que eu tenha direito às férias, eu preciso trabalhar 12 meses no ano.
tá? Então, eu preciso fazer o trabalho, eu tenho que prestar serviços 12 meses no ano, para eu poder ter o direito, adquirir, que a gente fala que é o período aquisitivo, adquirir o direito às férias, tá? E o 13º, eu preciso também prestar serviços por 12 meses para ter direito ao 13º. A grande questão é que esse funcionário, ele vai trabalhar ou por hora ou por dia, tá? Contabilmente, eu só considero trabalhado para pagamento de 13º e férias quando o funcionário trabalha mais de 15 dias em um mês. Então, para que ele faça jus a 1/12 de férias ou 1/12 de 13º, dentro do mesmo mês, ele tem que trabalhar mais do que 15 dias ou mais. Então, não é uma opção do trabalhador. Porque o que pode acontecer com o trabalhador intermitente? Se, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, o garçom lá do restaurante que só é contratado aos finais de semana. Se você considerar que nós temos 4 finais de semana no mês, ele vai trabalhar 8 dias no mês, né? 4 sábados e 4 domingos. Sendo assim, se ele trabalhar somente 8 dias no mês, ele não faz jus a 1/12 de 13º, nem a 1/12 de férias. Então, se ele não faz jus, porque ele não trabalhou mais de 15 dias no mês, ele não vai receber férias e 13º. Essa, inclusive, é uma crítica a essa reforma, porque ele trabalhou, né, menos do que nós que trabalhamos de segunda a sexta, mas ele trabalhou e não vai fazer jus. Ele só vai fazer jus a férias e 13º se ele trabalhar mais do que 15 dias em cada mês. Aí ele começa a fazer jus a férias e 13º. Isso é uma coisa, que é o direito que ele tem. A outra coisa é a contribuição previdenciária decorrente desse direito, tá? Se ele trabalhou 16 dias no mês, e esses 16 dias geraram para ele 1/12 de férias e 1/12 de 13º. Só que esses 16 dias, a remuneração dele é menor do que um salário mínimo. Se ela for menor do que um salário mínimo, ele não vai ter direito aos benefícios da Previdência, né? Ele vai estar segurado lá, vai ser recolhido o INSS dele por uma obrigação legal, mas ele não vai ter direito aos benefícios, porque a Previdência entende que só tem direito se você recolher sobre um salário mínimo. Então, o que a Previdência editou? Uma lei, uma norma, que para possibilitar que esse trabalhador intermitente, ele também possa fazer jus aos benefícios. Então, se ele trabalhar mais do que 16 dias no mês, e nesses mais do que 16 dias no mês, der um valor inferior a um salário mínimo, supondo que esses 16 dias no mês deu R$ 500. Para 937, falta R$ 437. Ele vai ter que contribuir 8% sobre esses 437, que é a diferença, para fazer jus aos benefícios da Previdência. Esse benefício não diz respeito a férias e 13º. Férias e 13º, a gente está falando de pelo menos 15 dias trabalhados no mês. Temos outra pergunta aqui também, doutora, referente ao trabalho intermitente, a Fabiana Santos de Sá. Aproveitando a questão do intermitente, como devemos considerar a contagem do 13º para os colaboradores com contrato por hora? Pois é. É outra questão também bem complexa e que está gerando bastante polêmica, né? Existe a regulamentação do trabalhador por hora, né? Já existe na CLT, porque antes do trabalho intermitente, existe aqueles funcionários que são remunerados por hora, né? O professor, por exemplo, ele tem o salário hora. Nesse caso, você vai equiparar ao funcionário mensal, né? Então, para que eu tenha 30 dias, digamos assim, de remuneração, eu preciso trabalhar 220 horas. Então, dependendo da categoria, porque há categoria que o número de horas é menor, por exemplo, o operador de telemarketing, a jornada obrigatória dele é de 6 horas. Então, para eu poder equiparar, eu tenho que fazer um cálculo com 180 horas. Então, o que eu penso? Dependendo da categoria dele, eu acho que você deve equiparar isso ao trabalhador mensal. Então, se o mensal trabalha 220, se esse cidadão trabalhar mais que 110 horas, significa que ele trabalhou mais do que 15 dias. Portanto, significa que ele faz jus ao 13º e a férias. Isso
estou falando num trabalhador normal, de uma categoria normal. Mas, por exemplo, se for um operador de telemarketing, 180 horas é a jornada mensal dele, e a gente está falando de 90 horas no mínimo, que seriam 15 dias, né, metade do contrato, para ele poder fazer jus a 1/12 de 13º e 1/12 de férias. Agora nós falaremos sobre o banco de horas, né? A reforma trabalhista, a Lei 13.467, ela fala que o banco de horas pode ser negociado individualmente com a empresa, respeitando aí o período de 6 meses de compensação das horas. Se for superior a 6 meses, aí precisa ter um acordo com o sindicato. Não uma medida provisória alterando a reforma com relação ao banco de horas, né? A reforma, ela tinha instituído o banco de horas. O que é o banco de horas? É importante a gente lembrar que o banco de horas, ele veio instituído para regulamentar também algumas questões que já eram praticadas. Sindicatos, via de regra, eles permitiam a realização de banco de horas mediante acordo coletivo, independente da reforma. Antes da reforma, ele já previa esse banco de horas, os sindicatos, para algumas categorias, não todas. Importante a gente destacar que a lei com relação às horas extras, ela não mudou. Eu continuo só podendo fazer 2 horas extras por dia. Então, eu posso referir essas 2 horas extras por dia para banco de horas, tá? Então, a mudança, ela veio dizer o seguinte, que se o gozo desse banco, então eu trabalhei mais do que a minha jornada, e aí, eu trabalhei 2 horas a mais por dia na semana, portanto, eu tenho 10 horas extras no mês, naquela semana. Essas 10 horas eu vou jogar para banco de horas. Então, naquela semana, eu fiquei com 10 horas de banco de horas. Essas 10 horas de banco de horas, eu tenho que gozar em 6 meses. Ou seja, da data que eu fiz a hora. O cálculo de 6 meses é da data que eu fiz a hora. E aí, a reforma disse que eu poderia pactuar isso com o funcionário mediante acordo individual. Então, eu não dependia mais do sindicato. Eu ia com o funcionário e falaria, olha, a sua hora extra, você assina aqui um acordo que nós vamos fazer em banco de horas. Era permitido desde que o gozo fosse de 6 meses. E se o gozo fosse para 1 ano, ou seja, eu fiz o banco de horas essa semana, agora 28 de novembro, eu posso gozar as minhas horas do banco até 28 de novembro do próximo ano. Se isso acontecesse, tem que ser através de acordo coletivo com o sindicato da categoria. Essa foi a alteração que a reforma trouxe no sentido com relação ao banco de horas. Mas é importante lembrar que as normas com relação à realização de horas extras, elas permanecem. Porque algumas empresas vêm me questionando, nossa, que bom, então agora, já que eu posso fazer o banco, meu funcionário vai trabalhar 13 horas. Não pode, né? A gente tem aí o limite de 2 horas extras diárias pela CLT, e nós temos também casos excepcionais, desde que justificado ou que seja inadiável, eu posso extrapolar essas 2 horas e não podendo extrapolar 12 horas de trabalho no dia. Então, eu posso fazer hora extra, essa hora extra eu posso convertê-la para banco, mas eu tenho que respeitar os limites que já estão pré-estabelecidos na CLT. Ok. Agora nós falaremos sobre o salário, né? A Lei 13.467, a reforma, ela fala que as importâncias, ainda que habituais, paga a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diária para viagem, prêmios, abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência a qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Só que a medida provisória 808 já alterou a Lei 13.467, não é? Isso. Vamos primeiro a essa alteração da lei, né, para todo mundo entender. Eu gosto de dar um exemplo, que é de um funcionário, ele ganha R$1.000 de salário, e ele ganha R$600 por mês lá de ajuda de custo, ou mesmo de prêmio.
por alguma razão, ele ganha lá os R$ 600 dele. Então, o salário dele, lembrando, é R$ 1.600. Em 1943, com a CLT anterior, os R$ 1.600 serviriam de base para INSS, férias, 13º, FGTS. Então, na hora que tiraria férias, o cálculo das férias dele seria feito sobre R$ 1.600. E o cálculo do FGTS também seria sobre R$ 1.600, e o cálculo do INSS, do seguro dele lá na frente, dos benefícios. O que a lei veio falar? O que a reforma veio dizer? Olha, esse ajuda de custo, prêmio, diárias de viagem, muito aplicada para as categorias de motorista, né? Tem muito motorista que aplica a diária de viagem, nas convenções deles tem. Esses valores, eles não integram o salário do funcionário. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, os R$ 600 não serviria de base para INSS, para férias, para 13º, ele teria um salário de R$ 1.000. A primeira crítica que se faz a essa lei, antes da gente dizer o que falou a MP 808, é que esse cara, ele ganha R$ 1.600 lá, ele ganhava R$ 1.600, certo? De salário. Então, todas as verbas dele eram calculadas sobre R$ 1.600, inclusive férias e 13º. Quando eu retiro essa parte da incidência de contribuição, ou seja, eu digo que esses R$ 600 não integram o salário, o que se diz? O que nós juristas entendemos? Que eu estou reduzindo o salário dele, certo? Por quê? Porque se eu ganhava R$ 1.600 antes, minhas férias, meu 13º, era tudo sobre R$ 1.600, num ano eu teria 12 salários, né? Com uma férias e mais o 13º. Eu teria 13 salários a R$ 1.600. Ao passo que eu excluindo isso da integração do salário, eu passo a ter 11 salários a R$ 1.600, as férias e o 13º vão ser calculados sobre 1.000. Então, os críticos dizem que essa norma veio para reduzir salário. Sendo assim, reduzindo o salário, ela é inconstitucional, porque há na nossa Constituição um artigo que fala que eu não posso reduzir salário, né? A CLT, ela tem que respeitar a Constituição Federal. Então, alguns críticos dizem que ao retirar bônus, premiação, diária de viagem, ajuda de custo, tudo isso que está lá expressamente no artigo, eu estou reduzindo salário, então, portanto, é inconstitucional. É uma das críticas que se faz. A MP 808, no sentido de abafar um pouco toda a polêmica gerada pela essa questão do salário, ela disse o seguinte, olha, tudo bem, eu posso retirar a contribuição, eu posso retirar a expressão de que integra o salário, mas a ajuda de custo, esse prêmio não pode exceder 50% do salário. Se exceder, o que vai acontecer? Eu considero como salário. Então, no meu exemplo, como ele ganhava R$ 600 de ajuda de custo, de diária, enfim, de prêmio, vamos botar assim, ele está ganhando mais do que 50% do salário dele, que seria os R$ 1.000. E aí, nesse caso, não é permitido. Ou seja, essa parcela de R$ 600 seria considerada salário. Então, foi isso que a MP veio dizer. Mas há essa polêmica ainda, que não há ainda manifestação da ANAMATRA e dos demais órgãos, no sentido de como que vai ficar essa questão da retirada da contribuição com relação à inconstitucionalidade. Eu queria só ponderar uma coisinha que é importante, porque a gente fica, infelizmente, embora a gente já tenha que aplicar essa legislação, a gente já tenha no dia a dia que respeitar a norma que está vigente, porque ela está vigente, infelizmente. Existe já no STF 5 ações diretas de inconstitucionalidades propostas pelos órgãos competentes, criticando a redação de diversos artigos dessa lei, por entender que esses artigos são inconstitucionais, ou seja, não respeitam a Constituição Federal. Além disso, a gente tem ainda a questão da MP
que precisa ainda, dentro dos próximos 120 dias, então ela foi publicada no dia 14 de novembro, ela tem 120 dias para ser aprovada pelo Senado, senão ela perde eficácia. Então, pode ser ainda que haja alterações, não só na MP, como também na própria legislação original, que é a 13.467. Doutora, nós temos uma pergunta aqui da Tatiana Pereira. A empresa pode pagar os benefícios vale transporte, vale refeição e alimentação em dinheiro para o funcionário? Primeiro, depende do que diz a convenção da empresa que ela está citando, né? Porque algumas convenções vedam o pagamento em dinheiro, tá? Vale transporte ou vale refeição, e o que mais que ela perguntou? Vale transporte, vale refeição e alimentação. Via de regra, não. A maioria das convenções determinam que seja realizado o pagamento em vale, em cartão, tanto o vale transporte, o vale refeição e o alimentação. Se pagam em dinheiro, tem que ser especificado no holerite do funcionário a que se trata aquela verba de pagamento, sob pena de entender o judiciário, né, que aquela verba pode ser caracterizada a salário. Então, pode ser pago em dinheiro, mas primeiro precisa ser observado o que diz a convenção coletiva, porque a convenção ela é bem específica nesse termo, normalmente ela dispõe, e ela até prevê, se pago em salário, em dinheiro, quais as condições que devem ser respeitadas. Doutora, nós temos uma pergunta aqui da Fabiana Santos de Sá. Então, o melhor para o empregador é manter o que antes era praticado em relação à incorporação dessas verbas ao salário para evitar uma ação trabalhista? Mas o que era antes realizado? Pagar a contribuição previdenciária? As incidências. Eu entendo que a lei permite, agora, a atual redação da lei permite que eu não incida a contribuição previdenciária, né? Desde que eu respeite o limite de 50% do salário. Se a lei permite isso, e se depois, futuramente, ela for declarada inconstitucional, eu entendo que ela não pode atingir aquilo que já foi feito no pretérito, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Fabiana, o que eu entendi da sua pergunta, Fabiana, foi no sentido de que eu vou continuar pagando a contribuição previdenciária. Eu entendo que a lei está em vigência. Se ela está em vigência, ela está permitindo que você não recolha, né, a contribuição previdenciária. Até porque, dependendo do valor, isso representa um valor alto para a empresa, né, dependendo dos salários e dependendo do qual é o valor das bonificações, das premiações, das ajudas de custos que são pagas. Então, eu entendo o seguinte, que nesse período que está em vigência a legislação, você tem que cumpri-la, você deve cumpri-la. Se depois, lá na frente, uma ação de inconstitucionalidade for provida, for considerado que isso é inconstitucional, ela vai ter os efeitos dali para frente. Ela não pode retroagir para atingir você que está cumprindo a lei que está em vigor hoje. O que eu disse também é que é o seguinte, é o que acontece com a própria MP 808. Ela está em vigor hoje, mas ela depende de aprovação do Senado. Então, hoje, eu tenho que cumprir o que está escrito na MP 808. Se nesses próximos 120 dias ela não for aprovada pelo Senado, ela vai perder vigência. Mas tudo o que aconteceu dentro desse período é válido, né? Eu não posso penalizar você por cumprir uma lei que está em vigência. Então, eu entendo que, respondendo a sua pergunta, você deve, sim, cumprir a legislação e não recolher a contribuição previdenciária sobre isso. E lá na frente, se ela for julgada inconstitucional, aí você vai voltar a recolher a contribuição, né? Porque senão você só vai aumentar um custo e se ficar mantida a determinação de não recolhimento de contribuição previdenciária, você pagou sem necessidade. Temos outra pergunta também da Fabiana, doutora. Ela coloca assim, que essas bonificações não integram o salário para cálculo do 13º e férias, correto? Se for até 50% do salário. Correto, é isso mesmo. O artigo, ele fala especificamente quais são as verbas que são excluídas da contribuição previdenciária. Então, ele fala sobre
ajuda de custo, diária de viagem, bônus, prêmio, todas essas verbas, elas hoje, com a nova redação da lei, elas não integram o salário, ou seja, não serve de incidência para férias 13º, desde que o valor desta parcela seja inferior a 50% do salário. Então, se ele ganha R$ 1.000, esse valor não pode ser de 500, tem que ser de até R$ 499. Ok, doutora, agradecemos muitíssimo a sua participação. Nós estamos encerrando agora o nosso webinar. Agradecemos a participação de todos. E se tiver alguma dúvida, pergunta, pode mandar por e-mail que nós estaremos respondendo. Obrigada, Vilma, agradeço a todos e também estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau.